Olá, boa noite. O não cumprimento das recomendações de distanciamento social pode causar um retrocesso e agravar a pandemia da Covid-19 em Alagoas. Esse é um dos nossos destaques. E veja também. Medida provisória sobre questões trabalhistas perde validade. E o Campeonato Alagoano retorna nesta quarta-feira com 3 jogos. Você confere agora no JE. Nós temos avançado nas fases do distanciamento social, mas algumas pessoas estão confundindo isso com a erradicação da Covid-19. Apesar da redução no número de mortes, a pandemia ainda não está controlada em Alagoas e por isso os cuidados continuam sendo necessários. Mesmo com a mudança na fase do protocolo de distanciamento social controlado na capital, o eletricista Danilo não sai de casa sem sua máscara de proteção. Acho muito importante para evitar a contaminação para outras pessoas, né? E se proteger também. Mas nem todo mundo faz o mesmo. Pelas ruas de Maceió já dá para perceber que muita gente relaxou. Flagramos várias pessoas sem máscaras e se aglomerando. Falta de consciência, tem que pensar no próximo sempre. Porque assim todo mundo junto consegue acabar com essa pandemia logo. O protocolo de distanciamento social controlado foi criado para definir a retomada gradual das atividades econômicas de Alagoas. Atualmente, maior parte do interior do estado continua na fase vermelha, com maiores restrições. Já na região metropolitana e litoral norte, estão na fase laranja. Em Maceió está vigorando a fase amarela do Plano Estadual de Distanciamento Social Controlado, o que permitiu a reabertura de shoppings, bares e restaurantes com 50% da sua capacidade. Mas o uso de máscaras continua sendo obrigatório. Para este psicólogo, muitas dessas pessoas estão em um processo de negação da realidade, da existência do Covid-19. Talvez a ansiedade de querer que tudo isso passe dá essa falsa impressão e dá um comportamento de querer acelerar o processo. Ou seja, se eu acredito que realmente isso acabou, que já é uma nova fase, se eu começar a internalizar isso, meu cérebro vai entender que realmente é verdade absoluta, porque o cérebro ele não distingue o que é real do que é fantasia. Já este médico infectologista alerta que o não cumprimento das recomendações pode reverter o quadro e retroceder as fases. Se a gente não tomar esse cuidado de lavar as mãos, etc., a gente pode voltar a crescer o número de casos. E a gente pode ter que voltar também nas fases. Já estamos na fase amarela, a gente pode ter que voltar para a laranja, por exemplo. Então é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado, precisa continuar a ter cuidado, é importante. A epidemia não acabou. Como ninguém quer que isso aconteça, o melhor é continuar não aglomerando e usando sua máscara. Quanto mais aglomeradas as pessoas estão, quanto mais juntas estão, maior o risco de uma pessoa contaminada contaminar outras. Por isso que esse distanciamento é importante. Então, tem que ser feito distanciamento e uso de máscara, que as duas medidas juntas é que ajudam a diminuir o risco de novas contaminações. E o governador Renan Filho publicou em uma rede social um texto reafirmando a importância de manter todas as medidas de prevenções. Ele chegou a dizer, inclusive, que caso os números voltem a apresentar crescimento, terá que cancelar o protocolo de reabertura. Está precisando de um lugar seguro e ideal para trabalhar? O home office é a nossa proposta. A privacidade de um escritório com a segurança e estrutura de um hotel Mercury. Criamos um espaço exclusivo e oferecemos uma excelente experiência para você. Wi-Fi com alta velocidade, estacionamento, cardápio com opções de lanches e refeições e, acima de tudo, somos qualificados pelos novos protocolos de higienização e sanitização. Quer saber mais? Ligue para o Hotel Mercury no número 2122-9500. Uma mulher foi presa aqui em Maceió com 3 quilos de cocaína do tipo escama de peixe. É aquela conhecida por ter um elevado nível de pureza. Quem conta os detalhes dessa prisão e apreensão é o delegado Gustavo Henrique, responsável pelas investigações. Vamos assistir? Na última sexta-feira, dia 24 de julho de 2020,
A DEIC, por meio da sua assessoria técnica de inteligência, deflagrou uma operação que resultou na prisão de uma mulher de 35 anos de idade, bem como na apreensão de 3 quilos de cocaína do tipo escama de peixe. É um tipo de cocaína muito conhecido pelo elevado grau de pureza que possui. É uma droga extremamente cara, exatamente por isso. A operação, na verdade, ela é fruto de uma investigação que a DEIC iniciou há cerca de 2 semanas, quando recebeu uma denúncia anônima de que essa mulher, que residia no bairro do Benedito Bentes, no condomínio Bosque das Ubaias, utilizava uma motocicleta para fazer entrega de drogas naquela região. Após isso, os investigadores encetaram uma série de diligências e finalmente conseguiram qualificar, identificar essa mulher, localizar o seu endereço preciso. E na última sexta-feira, no período da tarde, ela foi abordada na rua e foi levada para o seu apartamento no condomínio mencionado, onde, após a sua autorização, foi feita uma busca domiciliar e encontrado material entorpecente, após o que ela foi encaminhada para a DEIC, onde foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Importante destacar que as investigações também lograram êxito em identificar o marido, o companheiro desta mulher, que se encontra preso no sistema prisional do Estado e possivelmente também tem ligação com essa atividade ilícita. As investigações irão continuar exatamente para tentar confirmar a participação desse indivíduo que já está devidamente identificado. A medida provisória 927, que dispõe de uma série de flexibilizações para que empresários não precisem demitir funcionários durante a pandemia do novo coronavírus, perdeu a validade. E com isso, voltaram a valer as regras da CLT. Veja na reportagem. Ela foi a primeira a entrar em vigor no país para tentar conter os impactos da pandemia da Covid-19 sobre a economia no Brasil. A medida provisória 927 permitiu uma série de flexibilizações na negociação entre patrões e empregados para evitar demissões. Algumas medidas eram importantes no sentido de reduzir a burocracia para o empregador negociar com o seu trabalhador ajustes ali no seu contrato de trabalho. A exemplo de teletrabalho, antecipação de férias, antecipação de feriados, ajuste de banco de horas. Então, para todas essas questões que já existia previsão legal, parte delas incluídas na reforma trabalhista que passou em 2017, só que existe um trâmite, que é uma certa burocracia ali, seja por meio de negociação coletiva, seja por meio de acordo individual com o empregado, e a medida provisória visou facilitar isso. Mas, passados 60 dias, a MP caducou, perdeu sua validade e deixou dúvidas sobre o cancelamento dessas regras trabalhistas. Este advogado trabalhista explica como ficaram as regras a partir de agora. Ela deixa de valer e ela não pode ser utilizada, apesar de eventualmente a condição de pandemia se manter, de eventualmente a condição de hipossuficiência, de fragilidade da empresa continuar. Não pode usar mais a medida provisória. Por exemplo, se vai para o teletrabalho, se você quer encaminhar um trabalhador para o teletrabalho, você precisa observar o regramento legal que existia antes da medida provisória, que era só pode ir do presencial para o teletrabalho se tiver a concordância do empregado. Mas os acordos firmados durante o período da MP seguem válidos. A medida provisória, ela deixa de ser aplicada e volta todas as regras antes já previstas pela CLT e as leis trabalhistas especiais. Para o presidente da Aliança Comercial de Maceió, o fim da MP pode prejudicar as negociações com sindicatos durante a pandemia. É importante que haja sempre um consenso, principalmente agora nesse momento atual, que é muito complicado, que tem muita gente aí perdendo emprego, tem muita empresa com dificuldade muito grande, empresas que a gente nem sabe se elas vão conseguir se manter, algumas retomaram as atividades, mas com muita dificuldade. Então, às vezes termina que as negociações, quando envolvem sindicatos, às vezes complica muito.
Mas com a retomada da economia local, ele espera que ninguém saia perdendo. É um momento muito complicado. A gente no comércio, a gente não sabe até quando a gente vai conseguir sobreviver. A gente tem uma retomada da atividade, porém ainda, digamos que meio que lenta. Mas a gente espera que, se Deus quiser, a gente retome as atividades e com isso não perca nenhum dos dois lados. Já os empregados devem ficar atentos em meio a essas mudanças e, ao perceber algum tipo de irregularidade, pode denunciar o caso ao Ministério do Trabalho. É possível nos procurar por telefone, por meio do 158, que é o canal Alô Trabalho. É possível que o trabalhador tire qualquer dúvida. Se ele desejar fazer uma denúncia, existe um portal próprio para isso, que é o denuncia.cite.trabalho.gov.br. Então, estamos recebendo e apurando intensivamente as denúncias. Depois do intervalo, a gente fala do retorno do Campeonato Alagoano, que já será nesta quarta-feira. A gente volta já já.